Capítulo 14. Alegrias intelectuais e estéticas. Milton, quando cego, tinha lindas visões e Beethoven, quando surdo, ouvia músicas divinas que a maior parte de nós não poderemos gozar. Se eu tivesse 2 pães, dizia Mahomet, venderia um deles para comprar flores que deliciassem a minha alma. Dizia uma vez Eliot, reitor da Universidade de Harvard, aos seus alunos: deveis adquirir aqui uma educação que vos torne capazes de um labor intelectual rápido, intenso e firme. O fim supremo da vida acadêmica é adquirir essa força mental, essas faculdades de observação penetrante, de compreensão justa, dedução lógica, tudo, enfim, o que entendemos pelo poder do raciocínio, que há de ser a principal origem das vossas alegrias intelectuais, da felicidade e do contentamento que podereis gozar numa vida longa e bem empregada. Creio que basta a faculdade de apreciação para aumentar 1000% a felicidade humana. Quase todas as pessoas confundem o prazer com a felicidade. O prazer é apenas um gozo temporário. Vale bem pouco comparado com a satisfação duradoura que deriva da apreciação de um bom livro, de cultura intelectual, do desenvolvimento das faculdades mentais. Há, numa inteligência pouco desenvolvida, inúmeras portas fechadas que, se fossem abertas pela educação e pela cultura, enriqueceriam maravilhosamente a vida e conduziriam à felicidade. Quem poderá calcular o que significa para um ser humano apaixonado por tudo quanto é belo, o ver abrir-se a porta das suas faculdades estéticas? Como o cultivo do gosto pelo belo, no tempo do entusiasmo juvenil, faria brilhar as riquezas da arte em todo o seu fulgor. Muitas pessoas atravessam a vida sem verem a beleza, porque não têm desenvolvida a sua visão estética. Só gozamos aquilo que podemos apreciar, e só apreciamos o que permite a nossa preparação para a vida, ou as nossas tendências hereditárias. A música que arrebata uns pode deixar outras pessoas indiferentes. Uma bela paisagem, um poente deslumbrante, uma obra-prima de arte encantam Ruskin, ao passo que outro homem poderia não sentir o menor gozo. Tudo tem na sua vida um significado especial, mas só pode surpreender tal segredo a alma que tiver com ele afinidade, sentindo e vibrando numa mesma harmonia. Não desperta sensações a música naqueles a quem falta o ouvido musical. A música mais suave não impressiona os que não sabem apreciar as leis da harmonia e da melodia. Não fala senão aos que possuem sentimento musical e sabem interpretar-lhe a significação divina. Que tesouros de alegrias intelectuais, infinitamente superiores a todos os prazeres dos sentidos proporcionados pelas coisas materiais se revelam, quando a essas alegrias se abre a porta do pensamento. Pouco importa a pobreza do meio, o insucesso, os erros praticados, a infelicidade das circunstâncias. É sempre possível a quem se encontra em condições tão desfavoráveis abandonar esse meio hostil e subir a um mundo cheio de inefáveis alegrias. Pensa no que a abertura desta porta significa para o mundo dos inválidos, dos estropiados, dos que não podem abandonar o leito e até dos próprios prisioneiros. Por meio do pensamento, o mais miserável dos criminosos pode evadir-se da prisão. Lovelace, quando estava preso, escreveu assim a Ateia: as paredes de pedra não fazem um cárcere, nem as grades de ferro uma jaula, porque o espírito inocente e tranquilo transforma uma prisão numa ermida. As faculdades intelectuais e as energias criadoras da beleza foram-nos dadas como meios de nos libertarmos das circunstâncias, de escaparmos aos meios mais desalentadores e deprimentes. A alma humana não pode ser encarcerada nem abatida por condições infelizes. Nenhum insucesso, nenhum desastre pode impedir um ser humano de se elevar a um paraíso de harmonia e beleza, em que a sua alma gozará num mundo criado pela sua própria imaginação. E, todavia, em que escola ou colégio se ensinou algumas vezes aos jovens a maravilhosa possibilidade de criar o seu próprio mundo ideal, o estudo de uma flor, de uma planta, de um poente,
de uma bela paisagem, ateava a chama que brilhava na alma estética de Ruskin. Abria-lhe um mundo interior, que não só fazia a alegria de sua vida, mas também o tornava capaz de abrir a porta da felicidade a inúmeras vidas. Uma vez despertada na alma humana, a faculdade da apreciação não pode ser destruída por nenhuma potência. O seu poder criador é ilimitado. Benjamin West dizia que a sua vocação de pintor provia de um beijo que sua mãe lhe dera, ao felicitá-lo por um desenho que ele lhe mostrou. Esse beijo abria-lhe um mundo novo, o mundo da beleza. Também eu sou pintor, exclamou Corrigo, quando, pela primeira vez, contemplou a Santa Cecília de Rafael. Muitas almas de artistas têm sido despertadas pela contemplação de uma obra-prima criada por outro artista, revelando as suas faculdades estéticas que estavam latentes. A arte é incontestavelmente um dos mais puros e nobres elementos da felicidade humana. Educa a mente, a inteligência, por meio da vista, e a vista por meio da mente. Assim como o sol dá colorida à flor, assim a arte dá colorida à vida. A beleza é uma força que aperfeiçoa, eleva e salva. O amor do belo é um indício de superioridade, o sinal de uma mentalidade superior. Indica que o seu possuidor se elevou acima da vida material, a uma região onde recebeu um reflexo divino. Durante todo o tempo da mocidade e até mais tarde na vida, abrem-se constantemente novas portas que conduzem a novas alegrias, muitas vezes por acidente, pela sugestão de um amigo, pela leitura de um livro inspirador ou pelo pensamento. Jorge Herberto bem disse: o homem tem mais servos do que imagina. Os prazeres provenientes da satisfação dos sentidos, dos apetites e das paixões são lama, comparado com as alegrias que nos são reveladas no reino do espírito. As alegrias intelectuais excedem todas as outras. Nenhum homem de inteligência cultivada devia ter nunca um só momento de aborrecimento ou de tristeza. O homem de espírito cultivado é independente do seu meio. Se as coisas são desagradáveis, se as pessoas o fatigam, se os que o cercam lhe são antipáticos, para gozar, pode elevar-se acima de tudo e de todos, retirar-se dentro de si mesmo e rejubilar-se com o exercício das suas faculdades mentais. E não só pode furtar-se às mais exasperantes condições, como num instante pode refugiar-se no mundo ideal criado pela sua imaginação. São inesgotáveis os recursos de um espírito cultivado. Um pensador, ao ler bons livros que lhe comunicam ideias, emoções, ensinamentos, pondo o seu espírito em relação com os sábios mais ilustrados do mundo, sente um gozo maior do que os melhores gozos de um monarca. Um espírito cultivado poderá encontrar na vida de alguns homens célebres manchas, misérias, humilhações, sofrimentos, mas encontrará também lições, exemplos, princípios da mais pura filosofia. Que são os prazeres da mesa, os prazeres dos sentidos, as alegrias proporcionadas pela riqueza material, comparativamente com as riquezas que pode possuir a criatura mais pobre da terra se desenvolver a sua inteligência. Como dizia Epiteto, nenhum poder pode privar-nos das alegrias intelectuais. Tem-se exagerado muito a influência exercida sobre nós pelos outros, isto é, importância do meio em que vivemos. A verdade é que a nossa felicidade ou infelicidade depende largamente de nós. A criatura mais pobre do mundo tem o poder de chamar para ao pé de si os maiores poetas que lhe cantarão seus mais belos versos, os maiores historiadores que lhe revelarão o passado, os biógrafos que narrarão a história dos que triunfaram das necessidades e das desgraças, vencendo dificuldades e conquistando imortal renome. Os esforços feitos por uma alma ávida de conhecimentos, sempre ansiosa pelo seu progresso intelectual, são a fonte mais elevada do prazer, porque dão uma satisfação que jamais finda. O maior homem é aquele cuja ambição suprema é valorizar a vida, enriquecer-se pelo trabalho pessoal, até que cada fibra do seu ser se torne sensível a todas as boas influências que possa receber do meio em que vive. Que inefáveis alegrias as daqueles que receberam uma educação superior e uma grande cultura intelectual ao ajudarem os que têm sido privados dessas vantagens.
e cuja alma anelava uma vida mais rica e mais afetiva. Um dos mais belos espetáculos do mundo é ver um adulto que aproveita todos os ensejos de preencher as lacunas da sua educação intelectual e que emprega todos os lazeres e serões trabalhando por se tornar um homem de mais iniciativa, mais consciente, melhor preparado para o cumprimento da sua missão. Não faltam os ensejos para o aperfeiçoamento das faculdades individuais pelo esforço próprio. Atualmente, com os livros tão baratos e com tantos cursos noturnos e bibliotecas gratuitas que funcionam de noite, não tem desculpa aqueles que desprezam tantas facilidades para o seu desenvolvimento intelectual e mental. Nada satisfaz tanto na idade madura como ter contraído sistematicamente na juventude o hábito da cultura realizada pelo trabalho próprio e por forma que se tenha tornado, por assim dizer, automático. Em nenhuma época da história a educação foi tão apreciada como presentemente, nem a instrução concorreu tanto para a felicidade. Que ocasiões excelentes há agora para transformar lazeres em conhecimentos, isto é, no desenvolvimento do caráter, em progresso, em força, em riqueza, que nada pode roubar, que nenhum desastre pode destruir. Todo ser normal tem dentro de si uma sede divina de expansão, de progresso, de aperfeiçoamento. Tende cautela em não sufocar esta ânsia natural de progresso próprio. O homem foi criado para se desenvolver, para ser intelectualmente bem equilibrado e para possuir a paz e a alegria. É este o fim, a razão de ser da sua existência. A ambição de dilatar todos os dias o domínio do saber, de se tornar um pouco mais rico em conhecimentos intelectuais, um pouco mais sábio e viril, é a melhor das ambições. O que verdadeiramente colherdes da vida há de responder sempre à cultura da vossa inteligência, à vossa maneira de pensar, à vossa habilidade em descobrir a beleza, a utilidade, a alegria no vosso ambiente, embora ele vos pareça tão banal, mesquinho e desprovido do encanto. Se pensais que a vida pouco vos oferece, é porque não aprendestes o segredo de extrair dela as alegrias, as belezas, a verdade, os deleites. A alma apaixonada pela beleza por toda a parte a pode gozar. Não há um só sítio do universo onde a beleza não exista. Pensai nas belezas reveladas pelo microscópio, nos assombrosos mistérios descobertos pelo telescópio, nas profundezas do universo. Um grande admirador de Agassiz mandou-lhe um dia um cheque de $1000 para ele viajar, colecionar e descobrir novas coisas úteis à ciência. Mas Agassiz respondeu-lhe que deliberara passar as suas férias num saguão. O grande sábio, com a sua inteligência penetrante, descobriu ali restos de fósseis e de outros objetos de grande valor científico. Uma inteligência que pode empregar proveitosamente alguns dias no estudo de uma escama de peixe e algumas horas a examinar um grão de areia ou um seixo, achará no meio mais humilde bastantes materiais para um estudo profícuo durante toda a sua vida. As condições de felicidade que temos descoberto e utilizado são para o espírito humano, o mesmo que o pequenino grão de trigo dos índios era para a vasta riqueza do continente americano. As coisas de que nunca usamos, se fossem utilizadas, revolucionariam todas as nossas vidas. O que o mais inteligente de nós utiliza, nada é em comparação do que perdemos. Em todos os domínios podemos descobrir maravilhas de utilidade e beleza, que uma vida intensa de estudos não chegaria a esgotar. Diz Ruskin, vigiar o grão que se desenvolve ou o botão que se forma, manejar vigorosamente a charrua ou a enxada, ler, pensar, amar, orar, eis o que torna o homem feliz. Apreciaríamos muito melhor a felicidade que se nos oferece se pudéssemos avaliar o que experimentaria uma pessoa cega, amante da beleza no momento em que, por milagre, pudesse ver o mundo maravilhoso que lhe fica vedado e que está patente aos nossos olhos. Quanto não daria essa pessoa para poder contemplar, durante alguns meses, as belezas a que estamos habituados? Que não seria para um pobre cego contemplar uma flor, poder lançar um olhar à paisagem, para nós tão banal que quase nos deixa indiferentes. Poder examinar um mar de rostos, estudar em cada um deles o seu modo de pensar e sentir,
proporcionariam a esse cego um gozo infinito e, afinal, quão pouco sabemos apreciar privilégios. Dizia Lutero que a palavra paraíso se podia aplicar a toda a terra. E por que não? Não há um canto do universo que o Criador não tenha ornado com uma maravilhosa beleza infinita, superior à que um ser humano jamais conseguiu. Em sítios nunca pisados por pés humanos, há a beleza das plantas, das flores, de rochedos, de cristal, das aves e dos animais, deslumbramentos de paisagens que nenhum homem ainda viu, e que nos revela ser o grande autor do universo, um amante da beleza imortal sem limites. Que pena não ensinarem a todas as crianças a ler a escrita de Deus na beleza, em tudo e por toda parte. Não há um desejo justo, uma aspiração nobre que a providência não tenha previsto na sua obra admirável da criação. Por que motivo, pois, serão tão miseráveis, tão desalentados quando poderiam ser tão belos, grandiosos e sublimes? O amor do belo é uma das características fundamentais do espírito humano. Manifesta-se já nas decorações rudimentares do selvagem e torna-se uma paixão que cresce com os progressos da civilização. O fim da criação do homem nunca foi simplesmente existir, mas viver, ter uma vida radiosa e sublime, a que lhe dá direito à sua natureza superior, viver como um rei, não como um manequim ridículo e miserável imitação do verdadeiro homem criado por Deus. Há infinitas alegrias nas viagens do homem que desenvolveu as suas faculdades intelectuais e estéticas. Ruskin via um paraíso por toda a parte aonde ia. Cada planta, cada flor, cada novo espécime da vida vegetal, cada pôr do sol, cada paisagem, eram para ele divinos hieróglifos, nos quais descobria a inteligência do grande artista da beleza. Imaginai um John Ruskin a percorrer o mundo em companhia de um cérebro embotado e cuja vida intelectual foi asfixiada por um trabalho monótono e rotineiro. Pensai na diferença de sensações experimentadas por aqueles dois homens, um vendo a mão de Deus em cada folha, uma mensagem divina em cada flor, sentindo a sua alma inundada de gozo ao ver uma paisagem bela, contemplando com admiração o deslumbramento de um pôr do sol, extasiando-se, enfim, diante das maravilhas feitas por Deus. E o outro, ficando insensível diante das belezas da natureza ou das obras de arte, pois as células de que dependiam as suas faculdades estéticas se deprimiram e atrofiaram deste ano para ano por falta de exercício e de estimulante, desenvolvendo-se apenas as células do seu cérebro que trabalharam no campo restrito da sua atividade. Para uma criatura desta natureza, muito pouco pode valer uma viagem. Rodeados como somos pelas nascentes reais da felicidade, que nada custa, que é ilimitada, permitimos a atrofia das nossas faculdades mais nobres e consideramos o dinheiro a principal fonte da felicidade. Mas é bem mesquinha coisa meter dinheiro na bolsa em comparação com encher a vida de beleza e de se cultivar o que temos de melhor dentro de nós. Cimentar afeições preciosas, recuar cada vez mais os limites da ignorância, abrir a porta da vida intelectual, ampliar a inteligência, desenvolver as faculdades imortais do nosso ser. Tudo isso proporciona uma alegria infinitamente maior do que procurar a fortuna ou sobrecitar os sentidos. A alegria de viver não reside fora de nós, mas em nós. Consiste na faculdade de apreciar, de tornar nossas alegrias intelectuais e estéticas que se oferecem a todos, que nos elevam acima da turba, parecida com um rebanho cego que anda, dorme e come, e apenas conhece apetites grosseiros. Para o homem que aprendeu a pensar, a extrair o mel da vida de todas as espécies de fontes, para o homem que sabe servir-se dos ouvidos e dos olhos, a falta de dinheiro tem pouca importância. Se tiver uma inteligência viva, uma saúde robusta e todos os sentidos intactos, pode dominar as circunstâncias exteriores. Pode tornar-se riquíssimo mentalmente, embora seja pobre de bens terrestres. Pode ser milionário de alegria, utilidade e nobreza de caráter. Tem-se exagerado muito o poder dos bens materiais, como penhor da sólida felicidade. A atitude mental justa, o espírito cultivado, dar-nos-ão os melhores gozos do mundo.